Corinthians 1, Santos 0, vitória importantíssima, 3 pontos aí que levam a gente para a 8ª posição com 13 pontos, mas mais um jogo aí que deixa a impressão de que o Corinthians regrediu. O Santos tem um time muito fraco, muito mesmo, de série B. O Santos não tem treinador no banco. É impressionante a situação do Santos, um time realmente, que vai lutar aí para não cair. E como eu falei no último vídeo, aí o Dorival, ele vai fazer os testes que o torcedor do Corinthians já sabe o resultado, sabe que não dão certo. E o pior é que ele usou um clássico hoje como laboratório, né, ele entrou com uma espécie de 4-5-1, com uma linha defensiva de 4 com Félix Torres na lateral direita, perdido, né? O Félix Torres, como zagueiro, já é complicado. Na lateral direita, realmente não dava para esperar muito. No miolo de zaga, ele tinha o André Ramalho e o Kaká, muito inseguros, principalmente no primeiro tempo, né? O Angeleri apagado na esquerda. Acho que esse esquema de meio campo aí ele acabou segurando mesmo os laterais, o Félix Torres obviamente não ia subir muito, o Angeleri ficou preso lá atrás e quase não apareceu na frente mesmo. No meio de campo ele entrou com 4 volantes, né, o Carrijo, o Michael, o Bidon e o José Martinez, mas todos jogando de uma forma meio confusa. O Michael e o Bidon quase não acrescentaram, né? Acho que o Ranieri está à frente dos dois, principalmente o Michael, que a gente vem falando, aí parece um senhor aí de 40, 50 anos, realmente, fisicamente, acho que nunca mais vai voltar a ser o mesmo jogador, o Michael. E o Breno Bidon, que vem mal já faz tempo, né? Realmente caiu muito de produção em 2025, não consegue se destacar, parece não saber exatamente o que fazer em campo, ele não marca, né? É um jogador com pouca força física, né? Muito franzino, não consegue marcar e também não tem essa potência para aparecer na frente. Realmente o Bidon não está vivendo o melhor momento. O José Martinez revezava ali entre aquelas caídas dele pela ponta direita, com muita bem voluntarioso, né? Ele tem muita vontade, assim, mas falta qualidade para ele jogar naquela posição, apesar de ter dado assistência para o gol, já vou falar. E ele revezava ali entre essa posição e a volância, né? E o Carrijo tentava de alguma forma armar o time, dar um suporte para o Coronado, mas parecia preocupado com a parte defensiva também, não subia tanto, não aparecia tanto lá na frente, né? O Igor Coronado também pareceu um pouco confuso, tentando achar função dentro de campo. Uma hora ele caía pela ponta esquerda, outra hora pelo meio tentando armar, mas não conseguiu se encontrar no primeiro tempo. E o Yuri Alberto, consequentemente, ficou muito isolado lá na frente. O Dorival Júnior, eu falei várias vezes e todo mundo sabe, ele é reconhecido por fazer o feijão com arroz. Quando ele tenta inovar, quando ele tenta criar algo diferente, ele acaba se complicando, né? Que foi o que aconteceu hoje. E desse jeito aí, vai demorar uns meses para ele chegar, de repente, no nível que o Ramon Dias tinha com esse time nesse ano, em 2025. Não estou nem falando daquela arrancada final no Campeonato Brasileiro do ano passado, aquele nível. Não sei, não estou criando essa expectativa de ver o Corinthians jogar do jeito que jogou naquele momento. Talvez quando o Rodrigo Garro voltar, esse time se encontre de novo, né? Um jogador especial, um jogador único nesse elenco, mas também é muita pressão para cima de um jogador, tentar resolver todos os problemas do time em campo. Mas é muito claro assim que com esse elenco, com os jogadores que o Corinthians tem, não tendo jogadores de lado, de pontas, né, atacantes rápidos, dribladores, o esquema para esse time é um 4-4-2 losango que o Ramon Dias achou e sempre tentando minimizar a escalação dos pernas de pau que tem no elenco do Corinthians, né? Hoje a gente tinha o Félix Torres lá de novo, que o Félix Torres, eu nunca vi um jogador falhar tanto e ter tantas oportunidades quanto o senhor Félix Torres, é impressionante, né? Tava o Maicon ali, tá, o Bidon que tá em má fase também, enfim, mas não eram tantos pernas de pau quanto em outros jogos aí, então o Corinthians nesse ponto
foi um pouco melhor hoje. Primeiro tempo o time foi muito lento, né, pareceu muito o time contra o Racing, lá no Uruguai, um time lento, né, na transição, sem criatividade. O jogo em si foi um grande nada no primeiro tempo, com o Santos um pouquinho melhor, por incrível que pareça, né, o Zé Ivaldo, o zagueiro do Santos, perdeu um gol feito de cabeça na pequena área, incrível, não sei como ele perdeu esse gol, graças a Deus, né. E o Corinthians chegou uma vez lá na frente numa cobrança de falta do Igor Coronado, o goleiro do Santos pegou, foi bem batida essa falta. 0-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians volta mais agressivo, né, tentando um pouco mais, subindo com mais jogadores, mesmo sem nenhuma alteração, nenhuma substituição, o Corinthians voltou com uma postura um pouco diferente, o Coronado aparecia mais, ficava mais com a bola no pé e ele tem qualidade, o Igor Coronado tem qualidade, né, que é um jogador parece que um pouco preguiçoso e teve problemas de lesão aí, o Corinthians, em momentos que o Corinthians precisou muito dele, não podia contar, principalmente esse ano aí com a ausência do Garro, né, o Coronado acabou ficando fora também, e essas são as reclamações em relação a ele, mas no segundo tempo ele apareceu mais realmente, conseguia construir um pouco, e aos 20 minutos o Corinthians marca o seu gol, faz 1-0, né, um gol de cabeça do Yuri Alberto, um belo cruzamento do José Martins, mais uma daquelas caídas pela direita, e daí para frente o Corinthians se soltou um pouco mais, controlava mais o jogo e tal, não passava susto. Poderia ter matado o jogo, até fez mais um gol, né? Um golaço com o Yuri Alberto de cavadinha aí, uma bola roubada pelo Félix Torres no campo de defesa, uma grande assistência, um passe incrível, o melhor passe do Félix Torres jogando pelo Corinthians nessa passagem de quase um ano e meio. E um golaço do Yuri Alberto, e aí o péssimo Klaus, né? Fraquíssimo, foi ao VAR aí e não bancou a marcação dele mesmo dentro de campo, anulou o gol por uma falta na tal da origem da jogada, é o sexto gol anulado do Corinthians no campeonato, sexto gol, terceiro seguido por essa regra aí, esdrúxula, né, de voltar o lance na tal origem da jogada. Eu sou anti-VAR, vocês já sabem, realmente é, a ideia do VAR é uma ideia equivocada, porque em muitos lances no futebol são interpretativos, então ao invés de ter um cara tomando a decisão, que é o juiz em campo, você tem vários que a gente nem sabe quem são, não conhece a cara, esses caras não têm responsabilidade nenhuma e estão tomando decisões ali dentro da cabine do VAR. Não estão nem no estádio esses caras. É um negócio bem bizarro. Eu não achei falta do Félix Torres de maneira alguma. Não foi falta. Né, uma roubada limpa de bola. O Brasil é o único país em que o futebol não é esporte de contato. Né? É impressionante. Ontem, aquele pênalti que marcaram pro Luciano ontem no Morumbi, pelo amor de Deus, cara, é impressionante. É bem, bem bizarro. E o Corinthians segue, né, sem força nos bastidores aí, e juiz vindo no nosso campo fazendo palhaçada, e o Klaus adora aparecer, né, inclusive, tenho que falar da expulsão do jogador do Santos aí, ele discutindo, o jogador Escobar, né, o jogador do Santos, discutindo com o José Martínez ali, bate-boca, numa cobrança de lateral, o juiz, em vez de mandar bater o lateral, vai lá aparecer na câmera, vai lá conversar com os caras, a discussão segue, e aí ele resolve dar um cartão amarelo para cada um, totalmente perdido, o palhaço, né, o Klaus, e ele acho que meio que não sabia, não lembrava que o jogador do Santos já tinha um amarelo e acaba sendo obrigado a expulsar o cara, né, num lance ali, numa situação que era só seguir o jogo, mas é um juiz muito ruim. Dizem que é um dos melhores que a gente tem, né, no Brasil, para a gente ver o nível da arbitragem aí no país. Enfim, o jogo acabou, o Corinthians ganhou 1-0, como eu disse, né, agora ocupa a 8ª posição, respira no Brasileirão, uma vitória muito importante nesse momento, e agora pega o Novo Horizontino em casa na quarta-feira pela volta da Copa do Brasil, lembrando que o Corinthians tem a vantagem, ganhou de 1-0 na ida, e agora, jogando em casa, a gente espera realmente a classificação, não espera nada diferente disso. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa no sábado que vem, jogo difícil lá em Belo Horizonte, e aí a gente fica de olho para ver o que o Dorival Júnior vai fazer contra o Novo Horizontino. Talvez ele mescle um pouco o time, né? Deu uma segurada em alguns jogadores para estar com o time completinho contra o Atlético Mineiro, que é um jogo importante aí
e essa classificação na Copa do Brasil, não vai escapar, né, né. Enfim, só para dar um pitaco, eu assisti a entrevista coletiva lá no Parque São Jorge do Augusto Melo apresentando novos diretores, e fiquei impressionado, é impressionante, né, o que eu venho batendo nessa tecla. Novos diretores, não sei quantos foram até agora, são muitos diretores nessa gestão Augusto Melo, né, uma gestão totalmente confusa, para dizer o mínimo, né, cheio de trapalhadas e é uma bagunça o Corinthians fora de campo, mas esses novos diretores aí, é um pior que o outro. Impressionante, umas pessoas que eu não contrataria para minha empresa, de verdade. Impressionante, mas são pessoas que ocupam esses cargos, numa das maiores instituições esportivas do mundo, o Corinthians. É realmente o sentimento do torcedor corintiano é aquele de desesperança, né. A gente não tem esperança numa mudança, dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, com essas pessoas dentro desse modelo de clube associativo. Não confio em ninguém, não acredito em ninguém. Não estou defendendo o SAF, tá? Não acredito nesse modelo de SAF que foi implementado no Brasil, acho uma palhaçada. Os caras jogam dívidas anteriores para debaixo do tapete, montam times totalmente artificiais, super inflacionados, né? E daqui a pouco o dono, né, o cara que compra o clube, perde o interesse, e aí o clube fica a Deus dará. Então, não acredito nesse modelo. Acho que tem outros modelos que podem funcionar para o Corinthians. Tem vários exemplos bons aí pelo mundo, o do Green Bay Packers aqui na NFL, nos Estados Unidos, o próprio sistema alemão, né, o do Bayern de Munique, que todo mundo conhece, também é uma ideia que poderia funcionar sim no Corinthians. O Corinthians é gigante, o potencial é infinito e é uma pena que ninguém consiga mudar as coisas e a gente vê esse clube no lugar que ele merece administrativamente. Mas enfim, vamos seguindo, vitória hoje e é isso, tamo junto, vai Corinthians.